Então hoje é a última mensagem da nossa série, dessa série, né? Heróis da Fé, tão humanos quanto você. E nós vamos falar sobre um herói diferenciado. Nós vamos falar sobre um herói diferenciado. Um herói que andou com Deus e com certeza você já ouviu falar sobre ele. Enoque, né? E sem mais delongas, eu quero passar para a leitura do nosso texto básico. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, do verso 18 até o verso 24. A gente vai ler aqui na versão NVI, né? Nova versão internacional. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra, nós te agradecemos por ela e pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite através dela. Pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações e nos dê entendimento e fale o que cada um precisa ouvir aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Enoque é mencionado poucas vezes na Bíblia, apenas 5 vezes para ser mais exato. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma delas. Na sequência a gente vai ter 1 Crônicas, capítulo 1, verso 3, ele é citado em uma genealogia, então o nome dele só é citado. Lucas, capítulo 3, verso 37, mais uma genealogia, então o nome dele só é citado rapidamente. Hebreus 11:5, que é, como eu já citei anteriormente, a galeria dos heróis da fé, então ele também é citado em apenas um versículo. E Judas, verso 14 e verso 15. Judas, para quem não sabe, é apenas um capítulo. Então no verso 14 e o verso 15 falam sobre Enoque, mas pouco conteúdo. A gente tem pouca coisa escrita sobre Enoque na palavra de Deus. Porém, apesar do pouco conteúdo que a gente encontra na Bíblia, Enoque é uma personagem que desperta muita curiosidade. E a razão dessa curiosidade não é difícil de entender. A Bíblia diz que Enoque não só andou com Deus, como foi arrebatado por ele. Algumas versões chegam a dizer que Deus o tomou para si. Por conta disso, então, muita curiosidade é gerada em torno do nome de Enoque. Muitas histórias fictícias foram criadas, muitos mitos, muitas lendas urbanas foram criadas em torno do nome dele. Enoque, com certeza, daria um bom personagem para uma revista em quadrinhos ou até para uma série da Marvel. Seria muito louco até imaginar uma série da Netflix, né, retratando a vida de Enoque, apesar do pouco conteúdo que a gente encontra na palavra de Deus. Ele conta com todos os pré-requisitos, né, que um super-herói de quadrinhos, ou, né, ou de uma série, de um filme de super-herói, né, pede. Para os irmãos terem uma ideia, a curiosidade em torno do nome de Enoque é tão grande que alguns dizem que por ter sido arrebatado, pelo fato de que Deus o tomou para si, ele podia subir e descer ao céu quando quisesse, e que ele podia, através disso, obter algumas revelações e trazer revelações que só ele tinha acesso. A Enoque é atribuída a autoria dos livros pseudepígrafos de 1º, 2º e 3º Enoque. Só que isso não tem a mínima possibilidade de ser verdade. Por quê? Porque esses livros foram escritos bem depois da sua morte. Mas alguns afirmam que foram escritos por eles. Para quem não sabe o que é um livro pseudepígrafo, é um livro onde uma falsa autoria, né, é atribuída. Então esses livros são denominados de 1º, 2º e 3º Enoque, mas não foi Enoque que escreveu. Existe também a ideia de uma língua angelical chamada enoquiana, uma língua enoquiana, que segundo alguns malucos aí, é essa língua falada no céu, falada entre os anjos. O Cício está falando lá que é gambiarra. Sim, muita gambiarra, mas só para os irmãos terem uma ideia. E essa língua foi batizada de enoquiana em homenagem a Enoque. Porque esses malucos, esses caras que viajam, né, nessas coisas aí, dizem que Enoque foi o último ser humano a aprender a falar essa língua antes do dilúvio. Então batizaram, né, a língua como enoquiana em homenagem a ele. E essa língua aparece, inclusive, ela é citada na cultura pop, na série Sobrenatural. Não sei quem aqui já viu essa série, né, eu assisti todas as temporadas. É uma série, obviamente, fictícia, né, e nela, para quem nunca ouviu, não conhece, não sabe do que eu estou falando,
Tem dois irmãos chamados irmãos Winchester, né, Jim e Sam. Eles caçam monstros, vampiros, lobisomens e demônios. Em alguns momentos eles se deparam com essas criaturas e eles têm que recitar alguns feitiços, mas não pode ser recitado em qualquer língua, tem que ser nessa língua enoquiana. Essa língua ela tem um poder sobrenatural. Gente, isso é só na série. A série é legal, mas apenas como uma diversão, como um passatempo, porque não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Só que, obviamente, nós não estamos aqui para aprender sobre lendas urbanas e muito menos sobre cultura pop. A gente está aqui para refletir e aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E apesar da Bíblia falar pouco sobre a vida de Enoque, como eu disse no começo, aquilo que a Bíblia fala é suficiente para a gente perceber que Enoque foi realmente um herói, porque ele é citado na galeria dos heróis da fé de Hebreus, um herói diferenciado. Ele marcou a sua época, e através da vida dele nós podemos aprender muitas lições, e é exatamente sobre isso que eu quero falar com os irmãos essa noite. E a primeira lição que a gente aprende com Enoque é que pode mudar. É possível andar com Deus, mesmo que a maioria não ande. Uma coisa que deve nos chamar a atenção logo de início, logo de cara, é o fato de que, assim como descreve os versos 18 e 19, Enoque é filho de Jared, e Jared teve outros filhos e filhas, Mas olha que interessante, os nomes dos seus outros filhos e filhas nem sequer é citado no texto bíblico. Sabe por quê? Porque só Enoque, dos filhos de Jared, andou com Deus. E outro detalhe muito importante é que Enoque, ele andou com Deus não em qualquer período da história, mas durante os anos que antecederam o dilúvio. Isso, o dilúvio de Noé, da arca de Noé. Então, Enoque andou com Deus nos anos que antecederam o dilúvio, não foi um período qualquer. E como os irmãos sabem, foi um período de grande libertinagem, foi um período de grande violência e de um nível altíssimo de pecado sobre a terra. A maldade humana nesse período aumentou tanto que no capítulo 6, que começa a falar sobre o dilúvio, no capítulo 6 de Gênesis, chega a descrever que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra e que isso lhe doeu o coração. Capítulo 6, verso 6, você vai encontrar isso. Nós temos aqui um exemplo muito claro de antropopatia e antropomorfismo, porque antropopatia é quando nós atribuímos sentimentos humanos a Deus, e antropomorfismo é quando nós atribuímos formas humanas a Deus. Então, quando fala que Deus se arrependeu, está atribuindo um sentimento humano. Quando fala que isso doeu o coração de Deus, obviamente Deus não tem um coração como o nosso, de carne que bombeia o sangue, não tem esse órgão. Mas é uma linguagem figurada para mostrar o quanto isso incomodou a Deus. Foi exatamente nesse período que Enoque andou com Deus. E detalhe, como a gente viu no texto, não foi por pouco tempo. O texto diz que ele andou com Deus por 300 anos. Por 300 anos, Enoque foi fiel a Deus. Aliás, quando a gente se volta para a Escritura e vai pesquisar cada passagem, a gente vai perceber que 3 declarações são feitas a respeito de Enoque. Em primeiro lugar, vai dizer que ele andou com Deus. Nós já vimos, Gênesis capítulo 5, verso 22. Em segundo lugar, Hebreus 11:5 vai dizer que Enoque agradou a Deus. Em terceiro lugar, que ele foi testemunha de Deus. Judas vai falar que ele profetizou acerca do Messias. Ou seja, numa época que não se tinha um entendimento completo de quem era Jesus, mas ele já falava do Senhor que viria. Judas vai confirmar isso. E um detalhe interessante é que o verso 22, que nós lemos, após declarar que ele andou com Deus, diz que ele gerou filhos e filhas. Ou seja, isso mostra para nós que Enoque não era um super-homem. Enoque era um ser humano como eu, como você, como cada um de nós. Ele teve uma vida comum, gerou filhos e filhas. Ele se casou. Isso é importante frisar, porque muitas vezes a gente tem a ideia, quando a gente pensa nos personagens da Bíblia, nos heróis da fé, ou no nosso personagem preferido, a gente acha que os caras eram muito melhores do que a gente, e que eles eram super-homens. Não, Enoque teve uma vida comum, teve filhos e filhas. Ele não viveu uma vida de isolamento, mas ele viveu uma vida de separação. Ou seja, ele viveu uma vida de santidade, mesmo sendo como nós. Enoque fez a diferença em sua casa.
em primeiro lugar. O quê? Ele era filho de Jared, seus irmãos não são citados, porque só ele andou com Deus. Ele teve filhos e filhas, mas ele também fez diferença na sociedade. Como nós vimos, Judas cita que na época dele, ele profetizou acerca de Cristo. E guardando as devidas proporções, Enoque viveu uma vida, como eu já falei, exatamente igual à nossa. Isso nos mostra claramente que é possível ser fiel a Deus, mesmo quando vivemos em um lar onde as pessoas não são. E talvez essa seja a sua realidade. Talvez você que está me ouvindo aqui nessa noite, ou talvez você que está me ouvindo através da nossa transmissão na internet. Talvez você ache que é difícil viver na sua casa. Talvez você ache que o ambiente não é propício para ser cristão. É um ambiente tentador para chutar o balde. É um ambiente que realmente você encontra muitas dificuldades para se manter ali em santidade na presença de Deus. Mas Enoque também foi assim, e ele andou com Deus. Enoque mostra também que é possível andar com Deus, mesmo em meio a uma geração pervertida e corrupta, que era o caso dele na época. Muitas vezes nós olhamos para os nossos dias e nos assustamos. É assustador olhar algumas notícias, olhar como as coisas andam, como alguns valores estão sendo relativizados. E a gente pensa assim, está cada vez mais difícil ser crente, está cada vez mais difícil manter a santidade, está cada vez mais difícil andar com Deus. Eu vou falar para você, é verdade, realmente está. E a tendência é só piorar, porque é o que a palavra fala. Por isso que eu não acredito no Messias político. Por isso que eu não acredito em alguém que vá mudar, através da política, as coisas como estão. Não vai mudar, porque a palavra de Deus fala de como vai ser o final. Mas na época de Enoque também era assim. Aliás, na época de Enoque era muito pior. Aí talvez você fale assim, mas pastor, como é que você pode garantir que era muito pior? Pelo simples fato que lá em Mateus 24, do verso 27 a 39, Jesus, quando vai falar sobre a sua segunda vinda, ele fala que ela se daria como nos dias de Noé. Ou seja, a coisa vai ficar parecida como era naquela época. Então se você acha que está ruim hoje, vai piorar. E muito mais. Porque isso vai culminar com a volta de Jesus. Mas isso não importa, porque se Enoque viveu e andou com Deus, mediante uma sociedade corrompida, há possibilidade para nós. E é isso que nós aprendemos. Essa é a primeira lição que nós aprendemos com Enoque. E a segunda lição que nós aprendemos com Enoque é que, pode mudar? O maior legado é o temor do Senhor. O maior legado que nós podemos deixar para as próximas gerações é o temor do Senhor. Eu quero ler com você, Gênesis 5:22, vai dizer o seguinte: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Olha que interessante, Enoque tinha 65 anos quando ele gerou Matusalém. Depois disso, o que o texto dá a entender é que ele teve uma experiência com Deus e a partir dali ele andou 300 anos com Deus. E Gênesis 6:9, um capítulo seguinte, vai dizer: Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Na Bíblia, na palavra de Deus, apenas 2 homens recebem a descrição de que andaram com Deus: Enoque, nós já vimos, e Noé, nós acabamos de ver também. E sobre Noé, o texto não está completa, né? Um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Para quem não sabe, Noé era bisneto de Enoque. Se você voltar um pouquinho na genealogia, Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, Lameque foi pai de Noé, e Noé, assim como Enoque, andou com Deus. O que isso mostra para a gente? Que de alguma maneira, o legado de Enoque pode ser percebido na vida de Noé, no seu bisneto. Passou de uma geração para outra. A Bíblia parece querer fazer essa distinção. Só eles 2 que se diz que andaram com Deus. E é interessante que, quando a Bíblia fala de Abraão, por exemplo, o famoso pai da fé, diz que ele creu em Deus e que isso lhe foi imputado como justiça. E a ele foi chamado de amigo de Deus. Quando fala de Moisés, a Bíblia diz que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Mas apenas sobre Enoque e Noé é dito que andaram com Deus. Ou seja,
como eu disse anteriormente, de alguma forma, o fato de Enoque ter andado com Deus influenciou as gerações posteriores, até chegar em seu bisneto Noé. Comentando sobre isso, o pastor Hernando Dias Lopes, pode passar para o próximo slide? Disse o seguinte: somente Enoque e Noé tinham uma ligação direta, ininterrupta com Deus, ou seja, tinham um contato diário e íntimo com Deus, o que marcou sua vida e a tornou agradável ao Senhor. A reação de Deus veio. Noé foi protegido e salvo da catástrofe do dilúvio, e Enoque não precisou morrer, pois Deus o tomou para si, Deus o arrebatou. Trazendo isso para os nossos dias, isso nos mostra, confirma que o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos netos, o maior legado que nós podemos deixar para as próximas gerações, é andar com Deus. Provérbios vai confirmar isso, né? Quando diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho, e não o caminho. É apenas uma letrinha de diferença, no e o. Eu não posso só apontar para o meu filho o caminho, mas eu tenho que andar com ele, junto. Foi isso que Enoque fez. Isso fez diferença e é isso que nós devemos fazer. Muitas vezes nos preocupamos com vários aspectos acerca da criação dos nossos filhos. Nos preocupamos até mesmo com as outras gerações das nossas famílias. Nos preocupamos, por exemplo, com moradia. Onde eles vão morar? Tem que deixar alguma coisa. Nos preocupamos com a alimentação, nos preocupamos com os estudos, nos preocupamos se eles vão ter ou não uma boa profissão. E essas coisas são importantes mesmo. Temos que nos preocupar. Deus nos deu esse privilégio, né? Quem é pai aqui, quem é mãe, e deixou também essa responsabilidade em nossas mãos. Temos que realmente nos preocupar com isso. Mas o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações é andar com Deus. O maior presente, a maior herança que nós podemos deixar é andar com Deus. Os nossos filhos, os nossos netos têm que ver isso dentro de casa. Tem que ver nós praticando uma vida piedosa com Deus. Tem que ver a gente orando, a gente lendo a Bíblia. Tem que ver a gente valorizando o vir à casa de Deus, a comunhão com o corpo de Cristo. Isso é algo que Enoque também nos ensina. E a terceira e última lição que nós aprendemos com Enoque é que, pode passar para o próximo slide, quem anda com Deus aqui, andará para sempre. O texto vai dizer o seguinte: viveu ao todo 365 anos, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então, como a gente viu na leitura, o texto diz que Enoque viveu ao todo 365 anos. Parece que é muito, mas naquela época 365 anos é pouco, tá? Matusalém viveu muito mais. Inclusive, por isso que a gente faz aquela piada quando o cara é muito velho, fala, Matusalém, o filho dele viveu 969, se eu não me engano, né? Viveu bem mais. Então Enoque viveu 365 anos. Na sequência, o verso 24 completa dizendo que Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Eu gosto muito de como a Almeida Revista e Atualizada traduz esse trecho. Eles colocam da seguinte forma: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Imagina isso é muito forte. Imagina você andar com Deus por 300 anos, ser fiel a Deus por 300 anos, ao ponto de Deus chegar, olhar para você e falar assim: chega, vem para cá, eu quero você aqui perto de mim. Não vai voltar para casa como no dia normal, não. Vem para cá. Deus o tomou para si. Isso é muito forte. E é curioso observar que as únicas personagens da Bíblia que não conheceram a morte são Enoque e o profeta Elias. Que, aliás, Elias não subiu no céu numa carruagem de fogo, tá, irmãos? Isso é pregado, é cantado, mas não é isso que o texto fala. A carruagem de fogo foi usada para separar Elias de Eliseu, mas ele sobe no redemoinho, tá? Se você quiser conferir depois, 2 Reis 2, verso 11 e 12. Mas são as duas únicas personagens que não conheceram a morte, Enoque e Elias. Podemos dizer que eles, Enoque e Elias, são uma espécie de prenúncio do que é descrito lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que diz lá? Lá diz que fala sobre aqueles que não vão conhecer a morte física, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, vão se encontrar com Jesus nos ares, eles vão ser arrebatados.
Eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontade de que isso aconteça comigo. Não sei porquê, eu não queria morrer. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não pode escolher isso, obviamente. Mas eu gostaria de ser uma dessas pessoas que está falando lá em 1 Tessalonicenses. Ou seja, daqueles que não vão conhecer a morte física. Não sei se você tem essa vontade também, se você já parou para pensar nisso. Talvez você parou para pensar nisso agora. Mas eu já parei para pensar nisso e falei assim, se eu pudesse escolher, eu não queria... Não. Até porque deve ser maneiro ser arrebatado, né? Deve ser uma experiência legal. Tipo assim, você está lá, fazendo alguma coisa e daqui a pouco você está com Jesus lá nos ares. Mas independente, se nós vamos passar pela morte física ou não, a palavra de Deus nos garante que assim como Enoque, quem anda com Deus aqui, andará eternamente. E vários textos das Escrituras vão confirmar isso. Eu separei 2 aqui para a gente refletir. 2 Timóteo 2,11 vai dizer: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E não é só Paulo escrevendo a Timóteo que diz isso, mas João, no Evangelho que leva o seu nome, no capítulo 12, versos 25 e 26, vai dizer: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu Pai o honrará. Vários textos da palavra vão confirmar que quem anda com Deus aqui, andará com Ele eternamente. Então, nesse sentido, o mesmo que aconteceu com Enoque, pode acontecer conosco. Se nós, assim como Enoque, decidirmos dedicar a nossa vida a andar com Deus. Isso nos mostra que andar com Deus tem implicações eternas. Isso nos mostra que quem começa a andar com Deus aqui na terra, continuará andando com Deus na eternidade. É uma mudança de chave. Tudo aquilo que a gente faz, quando a gente está envolvido em algo que tem a ver com andar com Deus, é meio que um investimento na eternidade. E a gente investe tanta coisa naquilo que é passageiro, naquilo que é temporal, mas quando nós investimos naquilo que nos leva mais para próximo de Deus, nós estamos investindo na eternidade, exatamente porque quem anda com Deus aqui, andará para sempre. E para concluir, o verso 5 do capítulo 11 de Hebreus, que foi o capítulo mais citado nessas quartas-feiras, né, que é o capítulo que fala da galeria dos heróis da fé. O verso 5 diz que Enoque foi arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E na sequência, o verso 6 completa dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto é muito conhecido, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente cita ele muito solto. Quando eu digo solto é porque é desmembrado do verso 5. Mas veja bem, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está completando o raciocínio anterior, de que Enoque agradou a Deus e por isso ele foi arrebatado. Aí ele completa: sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque agradou a Deus porque teve fé. E ter fé significa viver uma vida em Deus e para Deus. É muito mais do que ir à igreja em um dia específico na semana. É muito mais do que isso. É entender que toda a nossa vida pertence a Deus, sem compartimentalizar. Todas as áreas da nossa vida pertencem a Deus. É muito mais do que se afirmar como cristão, mas é honrar a Deus. Aliás, Enoque não agradaria a Deus se a sua vida não honrasse a Ele. Deus nunca se sentiria agradado de Enoque se a sua vida na prática não honrasse a Ele. E andar com Deus é buscar honrar a Deus em todos os lugares, em todos os momentos, a cada palavra, a cada atitude, a cada passo e a cada pensamento. E, queridos, se você buscar fazer isso, é bem provável que você não seja arrebatado como Enoque foi. Mas se você colocar como foco da sua vida, buscar andar com Deus a cada dia, tomando como referência a vida de Enoque, com certeza, isso vai impactar a sua vida, isso vai mudar a sua vida e também vai influenciar a vida de outras gerações futuras, assim como aconteceu com Enoque. Então que hoje você saia daqui com essa compreensão, que nós precisamos buscar, como Enoque, andar com Deus. E que isso tem implicâncias nas nossas vidas, mas também tem implicâncias nas gerações posteriores.
Que nós possamos entender que não há nada melhor do que andar com Deus. A despeito de todos os prazeres que toda aquela sociedade da época de Enoque vivia, que culminou no dilúvio, Enoque preferiu andar com Deus, porque andar com Deus era muito melhor, e andar com Deus é muito melhor para nós também. Amém? Eu quero te pedir que você se coloque de pé. Nós vamos orar agradecendo por essa palavra, por essa mensagem, por essa série. E como eu sempre falo, se algo tocou no seu coração de maneira especial, coloca isso diante de Deus também. Não fica apenas aí ouvindo a oração, mas ore também, fale com Deus. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Obrigado por essa série, Pai, que nos fez refletir sobre homens e mulheres que foram homens e mulheres comuns, como nós, mas que de alguma maneira marcaram, Senhor Deus, ao ponto de ter seus nomes registrados na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. Foram homens que erraram, alguns adulteraram, outros mentiram, outros viveram uma vida extremamente comum, como é o caso de Enoque, como nós vimos aqui. Mas algo na vida deles se destacou ao ponto deles serem chamados de heróis. E nesse sentido eles são uma referência para nós. Mas tem algo muito maior, Deus, que eles são uma referência para nós. O fato de que suas vidas, em tudo aquilo que eles fizeram, apontava para o Senhor Jesus. Nesse sentido, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo nos capacite a buscar ser como eles, não apenas em buscar algo para realizar que honra o Teu nome, mas que aponte para Cristo. Que de alguma maneira as nossas vidas falem através das nossas práticas, através do nosso testemunho. E que elas, de alguma maneira, elas divulguem o Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, cada vida aqui presente. Abençoa aqueles irmãos também que estão nos assistindo através da nossa transmissão. Mais uma vez te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que a graça soberana de Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja, hoje e para sempre. Amém.